Nos últimos dias, o exército israelense realizou ataques direcionados contra alvos militares no Irã, causando grande estrago na região. A mídia estatal iraniana relatou que diversas explosões foram ouvidas na capital, Teherã. Instalações militares no oeste e no sudeste da capital iraniana foram os alvos principais, segundo uma agência de notícias iraniana ligada à Guarda Revolucionária do país. O exército iraniano informou que 4 soldados perderam a vida durante as operações. Desde os recentes ataques iranianos contra Israel, era esperado uma retaliação por parte de Tel Aviv. E bom, essa retaliação realmente veio. Vamos conferir tudo isso em detalhes ao longo do nosso vídeo investigativo, mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e vamos agora começar entendendo o bombardeio. Nas últimas semanas, o conflito no Oriente Médio intensificou-se em direção ao Líbano, onde Israel executa a ofensiva contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, assim como contra o Hamas na faixa de Gaza. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão completamente mobilizadas, afirmou o exército. Os Estados Unidos foram informados previamente dos ataques. No entanto, o Pentágono garantiu que os Estados Unidos não estão envolvidos na ofensiva. As forças israelenses declararam que, como qualquer outro país soberano do mundo, a nação teria o direito e o dever de responder a ataques que o regime do Irã e os seus representantes na região têm realizado contra Israel desde outubro de 2023. Nessa época, o grupo palestino Hamas realizou diversos ataques a Israel, resultando na morte de aproximadamente 1.200 pessoas e levando cerca de 250 reféns para Gaza. Desde então, em retaliação, os ataques de Israel ao território palestino já deixaram mais de 42.840 mortos em Gaza, conforme o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, gravou um vídeo anunciando os ataques contra o Irã. Já o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que os ataques aéreos israelenses não devem ser subestimados nem exagerados. Khamenei também declarou que Israel cometeu um erro de cálculo sobre o Irã e que Teherã deve corrigir isso, de acordo com a agência de notícias IRNA. Eles não conhecem o Irã e ainda não compreendem adequadamente o poder, a capacidade, a iniciativa e a vontade da nação iraniana. Devemos fazê-los entender, acrescentou ele. Desde esses ataques, analistas e governos ao redor do mundo expressaram preocupação de que o conflito pudesse desencadear uma reação em cadeia na região e um confronto aberto e direto entre iranianos e israelenses. Em meio a todo esse conflito, um ataque aéreo israelense ao consulado do Irã, na Síria, resultou na morte de 2 generais de alto escalão. No que aparentou ser uma retaliação, o Irã atacou Israel com drones e mísseis. E mais recentemente, a Guarda Revolucionária do Irã atacou novamente Israel com mísseis, descrevendo a ofensiva como uma retaliação pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, assim como do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Além disso, Israel eliminou também o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza. De acordo com a mídia estatal iraniana, os ataques de Israel visaram bases militares em Teherã, bem como locais na província ocidental de Ilan e no sudeste do Khuzestan. Israel afirma que os seus ataques precisos e direcionados atingiram instalações militares iranianas em diversas áreas, mas não confirmou os locais. As forças de defesa aérea do Irã afirmaram em um comunicado que os ataques foram repelidos com sucesso, resultando em danos limitados nesses locais. Antes da ofensiva, a mídia israelense informou que o país, por meio de terceiros, havia enviado uma mensagem ao Irã solicitando que não houvesse retaliações. Os ataques do Irã a Israel e, por consequência, os ataques de Israel ao Irã indicam que nenhum dos países busca uma guerra em grande escala, com ambas as partes adotando medidas para minimizar as baixas. As instalações petrolíferas e nucleares do Irã, por exemplo, foram deliberadamente evitadas nos ataques. O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, que inclusive citamos há pouco tempo, afirmou que os alvos incluíam locais de produção de mísseis e sistemas de defesa aérea. O foco, aparentemente, está mais em demonstrar alcance militar do que em causar danos severos. Já a mídia estatal iraniana alega que Israel exagera na magnitude dos ataques. Já o governo iraniano negou que as defesas aéreas iranianas, perto de Isfahan, tivessem sido atacadas. Porém, posteriormente, o general Jafari, ex-comandante da Guarda Revolucionária, admitiu que a operação realmente ocorreu, embora tenha minimizado o impacto que de fato teve.
E agora, muitos em Israel e no Irã estão em expectativa para ver se haverá retaliações. Ou seja, se o Irã optará por não responder, como fez após o incidente de Isfahan, ou ainda se escolherá um curso diferente. Reação. Por conta da escalada desses conflitos no Oriente Médio, era esperado que outros países e nações reagissem de formas diferentes, distintas. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que condenam os ataques de Israel ao Irã e enfatizaram a importância de exercer o máximo de autocontrole e julgamento para mitigar riscos e evitar a expansão da escala do conflito. A Arábia Saudita também condenou os ataques, descrevendo-os como uma violação de leis e normas internacionais, e instou todas as partes a exercerem o máximo de contenção e reduzirem a escalada. Já o Catar expressou uma forte condenação aos ataques israelenses, também descrevendo-os como uma clara violação do direito internacional, e instou todas as partes envolvidas a exercerem também a contenção. Quanto ao Egito, disse estar profundamente preocupado com a escalada do conflito no Oriente Médio, o que inclui os ataques israelenses ao Irã, e condenou também todas as medidas que ameacem a segurança e a estabilidade da região. Agora, sobre os Estados Unidos, eles pediram que o Irã não retalhe os últimos ataques israelenses. Se o Irã decidir responder mais uma vez, estaremos prontos e haverá consequências para o Irã, aponta uma declaração de altos funcionários do governo de Joe Biden. Este deve ser o fim da troca direta de tiros entre Israel e Irã, continua a declaração, que acrescenta que Washington estava preparado para liderar um esforço que garantisse o fim da guerra no Líbano e tentará alcançar um cessar-fogo em Gaza, juntamente com o retorno dos reféns israelenses. O governo Biden disse que Israel tem o direito de se defender e de responder ao ataque iraniano realizado no início de outubro. Mas o presidente americano disse também a Israel que não apoiaria um ataque contra as instalações nucleares do Irã, por preocupações de que isso desencadearia uma nova escalada no conflito. Biden também sugeriu que os americanos não apoiem um ataque israelense à infraestrutura de petróleo do Irã. Se eu estivesse no lugar de Israel, pensaria em outras alternativas, além de atacar os campos de petróleo iranianos, afirmou Biden. Este mês, o presidente americano também pediu que Israel fosse proporcional em sua resposta aos ataques do Irã. Uma guerra ainda maior? A potencialidade de um conflito regional se transformar em uma guerra mundial é uma preocupação que ecoa entre líderes e analistas ao redor do mundo. O aumento das tensões entre potências como os Estados Unidos e o Irã, aliados de lados opostos, torna o cenário ainda mais volátil. Os Estados Unidos, que têm um histórico de apoio a Israel, foram notificados previamente sobre os ataques israelenses, mas essa relação pode se complicar rapidamente se o Irã retaliar de forma mais severa, provocando uma resposta militar dos Estados Unidos. Além disso, a Rússia e a China têm se posicionado em áreas estratégicas, ampliando as suas influências no Oriente Médio e podendo se envolver diretamente em um possível conflito, dependendo da direção que os eventos tomem. O fortalecimento das alianças regionais, assim como a colaboração entre Irã e grupos militantes em resposta às ações israelenses, também levanta o receio de que outras nações podem ser arrastadas para um confronto maior. Os analistas apontam que uma guerra mais ampla não apenas devastaria o Oriente Médio, mas teria ramificações globais, impactando economias, políticas e sociedades em todo o mundo. O temor de uma escalada militar, que poderia incluir ataques cibernéticos, guerras por preocupação e sanções econômicas severas, preocupa líderes mundiais que buscam uma solução diplomática para evitar uma crise humanitária ainda maior. O clima de incerteza também afeta os mercados financeiros, com investidores preocupados com a instabilidade que uma guerra em larga escala poderia causar. Os preços do petróleo, por exemplo, já mostraram volatilidade, refletindo o pânico em potencial que um conflito prolongado poderia gerar. Diante desse cenário, muitos países têm buscado intervir diplomaticamente, promovendo diálogos e tentando acalmar as tensões. No entanto, as tentativas de mediação são frequentemente frustradas por desconfiança mútua entre as partes envolvidas, dificultando assim a busca por uma solução pacífica. Com o mundo observando atentamente, a comunidade internacional se pergunta se será possível conter as chamas do conflito antes que elas se alastrem, levando assim a um confronto global. O futuro do Oriente Médio e potencialmente de toda a ordem mundial repousa agora na balança, dependendo das decisões que serão tomadas nas próximas semanas e meses. Resta-nos agora aguardar pelos próximos capítulos destes tensos dias em que vivemos.
Agora eu quero saber de você. O que acha de todo esse conflito de Israel com o Irã? Acha que isso pode evoluir para uma guerra ainda maior? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Se tiver curtido o nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigado por seu apoio, um abraço e até o próximo vídeo.